Meus queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de farmacologia. A gente vai abordar a farmacocinética, que quem está falando é o professor Alan Grisolha. Tá? Bem, a gente não vai falar toda a farmacocinética, né? Essa aula aqui é dedicada à absorção. Bem, a farmacocinética ela estuda o que o organismo faz com fármacos, como eu falei anteriormente para vocês. É como o medicamento ele transita, como ele se movimenta dentro dos compartimentos do nosso organismo, ou seja, o que o organismo faz com ele. E é um tema super importante, pois as propriedades farmacocinéticas elas determinam muitos aspectos do tratamento, como o início da ação, o efeito terapêutico, a duração que aquele efeito ou que aquele fármaco vai ter no organismo, bem como a intensidade do efeito. As variáveis farmacocinéticas elas permitem ao clínico elaborar e otimizar regimentos terapêuticos, ou seja, você tem esse conhecimento, né, que todo medicamento que vai para o mercado já tem um estudo farmacocinético. Isso é o que vai guiar, por exemplo, a via de administração do fármaco, a quantidade, quantos miligramas, a frequência, bem como cada dose e a duração do tratamento. É importante destacar, né, que a dose padrão de um fármaco, ela baseia-se em experimentos realizados em voluntários sadios. Ou seja, quando esses estudos farmacocinéticos eles são feitos em adultos sadios e jovens, então você tem um valor médio. Mas, claro, nem sempre isso vai funcionar. Essa capacidade média de absorver, distribuir e eliminar fármacos, ela se modifica. Pacientes muito idosos, metabolizam de maneira lenta. Às vezes, paciente que tem problema renal e tem dificuldade de eliminar o fármaco. Paciente com hepatopatia. Então, determinadas doenças elas alteram também os padrões farmacocinéticos. É uma informação importante para a gente. Aqui nesse quadrinho do lado, a gente vê aqui as etapas, né? Absorção, distribuição. Veja, absorção, o fármaco chega aqui no plasma, no sangue. No sangue ele transita, né, entre tecidos e plasma, a gente chama isso de distribuição. Tem uma etapa de biotransformação que prepara para a excreção final. O que a gente vai falar hoje aqui é absorção. Qual é o conceito de absorção, gente? Absorção, aqui de negrito, a absorção é a transferência de um fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea. Nada mais que isso. Então, se você faz um fármaco intramuscular, é a passagem do músculo para a corrente sanguínea, porque você injetou ele lá, que ele fez aquele depósitozinho lá no músculo. Se o paciente toma via oral, então ele sai do sistema digestivo e vai para o sangue. Então, nós dizemos que essa etapa é chamada de absorção. Outro exemplo, se você utiliza um adesivo transdérmico, um medicamento transdérmico, então a absorção vai ser o processo que ele vai atravessar a pele para cair na corrente sanguínea. Isso é a absorção. A velocidade e a eficiência da absorção depende do ambiente onde o fármaco é absorvido, das características químicas e das vias de administração. Ou seja, esses aspectos, o fármaco, a via e as características do ambiente, eles influenciam na eficiência dessa absorção, que automaticamente influencia em outro parâmetro que a gente vai ver mais lá na frente, que é chamado de biodisponibilidade aqui. Bem, todas as vias têm absorção, exceto a endovenosa. A endovenosa ela não tem absorção. Por quê? Porque você injeta diretamente na corrente sanguínea. Então ela não tem absorção. Bem, deixa eu ver aqui se eu consigo botar aqui, gente. O que aconteceu? Eu quero uma ponta, quero uma caneta. Ah, pronto, aí é porque eu posso riscar. Ó, muito bem. Bem, para que ocorra essa absorção, tem um grande desafio, né? O fármaco tem que passar por barreiras biológicas, como mostra aqui a imagem. Então, a partir do momento que você toma ele via oral, por exemplo, ele tem várias barreiras, o epitélio gastrointestinal, endotélio vascular, as membranas plasmáticas. Por exemplo, está aqui o menino tomando medicamento via oral.
Então ele vai precisar passar pelo menos aqui uma barreira do intestino delgado para segunda barreira para o capilar. E daí, em outras etapas de distribuição, ele vai ter que romper outras barreiras. Ou seja, então o tempo todo o fármaco está passando e atravessando membranas. Então nós esperamos que ele faça esse movimento. E quais são, então, os mecanismos, né, que permitem a ele atravessar essas membranas? Vejam, os mecanismos são esses quatro, não são mecanismos novos. Em linhas gerais, nós já conhecemos eles lá da biologia. Então, ou seja, são conhecimentos de biologia aplicado à farmacologia. Então, nós temos difusão passiva, 2, difusão facilitada, 3, transporte ativo e 4, endocitose. A difusão passiva através de lipídios, aqui nessa imagem, estou destacando aqui para vocês, é a principal maneira que os fármacos atravessam a membrana. Então vamos falar primeiramente dela. Algumas pequenas características, só para a gente relembrar. A difusão passiva ela sempre vai a favor do gradiente de concentração. Ou seja, da onde tem mais para onde tem menos, até elas atingirem um equilíbrio. É um tipo de transporte que ele não envolve, é um tipo que não envolve proteínas transportadoras, consequentemente ele não é saturável. E esse daqui é o mais importante dos processos, porque a grande maioria dos fármacos utiliza esse mecanismo. E está mostrando aqui 2 tipos de fármacos. Esse amarelinho aqui, laranja, né? É um fármaco lipossolúvel, então ele se difunde pela membrana livremente. Se aquele fármaco for hidrossolúvel, como esse triângulozinho azul aqui, ele vai precisar de aquaporinas, poros de água para poder passar. Na verdade, na prática, o que a gente vê? Que os fármacos hidrossolúveis são pessimamente absorvidos, têm dificuldade de atravessar a membrana. Então você precisa ter uma lipossolubilidade do fármaco, uma característica importante. Outro tipo é a difusão facilitada, que também é a favor do gradiente de concentração. Nesse caso, sim, ela envolve uma proteína transportadora, consequentemente é saturável. Normalmente essas proteínas transportadoras elas não estão ali para transportar o fármaco, né? Elas estão ali para transportar muitas vezes nutrientes, por vezes os fármacos também são transportados por elas. Se tiver um outro componente que também tem afinidade, ele pode ser inibido esse transporte. Tá? Transporte ativo. Nesse caso, pode ser contra o gradiente de concentração, uma vez que ele é ativo, consequentemente tem gasto de energia. Envolve um transportador específico, uma proteína transportadora específica. É saturável. Se tratando de proteína e sítio de ligação, pode ser inibido por outros componentes também. A gente vê aqui na imagem, né, o fármacozinho F aqui, vermelhinho liga na proteína, tem um gasto de ATP e ela joga o fármaco para dentro. Veja aqui na imagem, ele mostra, né, contra o gradiente. Aqui só tem uma molécula, aqui tem muito mais moléculas, então aqui está indo contra o gradiente. Por exemplo, íons, vitaminas, açúcares, aminoácidos são transportados dessa maneira. E tem a endocitose de fármacos, normalmente com fármacos excepcionalmente grandes. O exemplo, nesse caso, a gente cita cianocobalamina, a famosa vitamina B12, usada em pacientes com anemia perniciosa ou anemia megaloblástica. Esse tipo de absorção usa para o transporte de fármacos excepcionalmente grandes através da membrana. A endocitose envolve o engolfamento das moléculas do fármaco pela membrana e seu transporte para o interior da célula, pela compressão da vesícula cheia de fármaco. Depois vem a exocitose, né, que quando joga o fármaco para fora. Bem, fatores que influenciam a absorção dos fármacos. Nós temos as propriedades físico-químicas das moléculas, das drogas, né, que são super importantes. A gente pode citar aqui o peso molecular e a ionização. O grau de ionização do fármaco vai determinar no final se ele vai ser lipossolúvel ou hidrossolúvel. Por que isso? Porque no final das contas ele vai ter que atravessar uma membrana, né? Bora lembrar aqui um pouco que é uma membrana, uma camada externa da célula. Lá a gente encontra lipídios, na sua grande maioria, proteínas e carboidratos. Carbolipídios também, né?
Desculpa, lipoproteínas e por aí afora. Esse aqui é o chamado modelo fluido, né? Modelo fluido, uma bicamada lipídica. Você tem aqui o fosfolipídio de membrana, né? Você tem uma cabecinha de azul. Essa cabecinha azul aqui, ela é polar, normalmente fica para fora, e para dentro você tem duas pernas, que tem característica polar, né? De um ácido graxo. Nesse tipo de membrana, é muito importante ressaltar que as moléculas polares ou iônicas ou carregadas, elas têm dificuldade para atravessar, tá, gente? Para você atravessar, você precisa ter um fármaco lipossolúvel. Esses sim, esses atravessam livremente. Então, a hidrossolubilidade ou hidrofilia tem pouca ou nenhuma absorção, né? Apresenta uma absorção menor. Enquanto um fármaco que tem por característica ser lipossolúvel, ou a gente pode dizer lipofílica, atravessa com maior facilidade. E o peso molecular? O peso molecular é importante numa molécula, de um fármaco. Se você vai projetar um fármaco novo, você não pode projetar um fármaco muito grande, né? Apesar de não existir um limite para o tamanho molecular, ou seja, não se sabe exatamente qual seria esse limite, o que eles têm demonstrado? Moléculas com 80 mil a 100 mil daltons são transferidos muito lentamente. Então, quanto maior a molécula, maior o peso molecular dela, ou seja, moléculas com alto peso molecular, têm baixa absorção. Quanto moléculas pequenas com peso molecular pequeno, têm uma absorção melhor. Então, ele tem que ser lipofílico e com baixo peso molecular. E você vai conseguir que ele atravesse a membrana mais facilmente. Como ele está mostrando aqui os exemplos aqui na imagem. Bem, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. E no segundo vídeo a gente vai continuar falando de ionização de fármacos. Aguardo vocês lá no segundo vídeo. Um abraço.